Carla Zambelli, a parlamentar deu uma entrevista à Folha de São Paulo que gerou polêmica. Ela disse que Bolsonaro deveria ir mais cedo, depois das eleições, e que ele deveria ser organizado ao presidente Lula. Alguns perfis nas redes sociais acusaram a Carla Zambelli de ter rompido com o ex-presidente. Ela negou. Constantino, começo por você. É muita falação. A gente sabe que a Carla Zambelli é um desses parlamentares que estão sempre com a faca ali cravada na cabeça, então talvez tivesse sido melhor realmente ela não dar entrevista alguma. Não sei se você tem alguma opinião formada sobre esse assunto. Eu conversei com a deputada, né? Eu falei com ela, ela falou, Rodrigo, eu obviamente não disse o que estão dizendo que eu disse, mas ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, então isso já é por si só algo realmente que você tem que imaginar que vai ser distorcido, ou que vão tentar usar como manchete, e muita gente só lê manchete no Brasil, aquilo que interessa a eles, né, um jornal militante de esquerda, então ela talvez tenha errado nisso, mas o próprio Paulo Figueiredo também disse que conversou com o presidente aqui, e que ele negou que estaria chateado, teria chamado ela de traidora. Então, de novo, quando a esquerda está interessada em alguma treta de gente da direita, eu acho que caberia a turma desconfiar que estão explorando, né, alguma fragilidade, alguma brecha nossa para poder gerar mais divisão ainda e eles avançarem com o projeto de poder deles. Né? Então, veja, eu já fiz essa metáfora antes, e repito ela, é do Hélio Beltrão, meu amigo, do time de futebol. Tem papel, né, tem função necessária para atacante, para zagueiro, para lateral, meio campo, técnico, até torcida. Né? Eu acho que a turma da direita devia parar de exigir 100% de adesão a um perfil que eu considero adequado e desejável, caso contrário, vai para o time dos inimigos, traidores. Eu acho que isso é uma postura muito complicada. O Ronald Reagan dizia, o sujeito concorda 80% comigo, ele é 80% amigo, não 20% inimigo. E a direita parece que fica buscando sarna para se coçar ou pelo em ovo. Né? Eu vejo alguns problemas com eventuais posturas da deputada Carla Zambelli, sim, eu já critiquei. Eu vejo no ex-presidente Bolsonaro, já critiquei também. Agora, isso não quer dizer que a gente deva estimular ou catar picuinhas e ficar produzindo essa narrativa binária de estar com a gente ou contra a gente. Existem funções distintas. A Carla Zambelli, pelo que eu entendi, assessorada, né, por um grande jurista brasileiro, ela achou de bom tom tentar levantar uma bandeira branca com o ministro Alexandre de Moraes, porque agora o foco tem que ser o impeachment do Lula. Até porque se sofrer um impeachment o ministro do Supremo, é o Lula quem indica o novo ministro. Então ela tem um ponto nisso. Né? Eu mesmo já falei, olha, agora é concentrar munição nesse desgoverno. Né? Então o sistema escolheu Lula por falta de opção. O Alckmin está ali como uma garantia desse sistema. O Alexandre de Moraes foi colocado no STF pelo Temer. Esse pessoal não é o pessoal do Dirceu. Então eu acho que vai ser natural um embate entre ambos. E quem é que a gente quer que vença um eventual embate desses? O Lula e o PT? O Dirceu? O Foro de São Paulo? Então, assim, é preciso ser realista, ter senso de pragmatismo, de urgência, de prioridade, coisas que faltam a uma certa direita que, cá entre nós, está amargurando aí resultados não muito satisfatórios. Era a turma que repetia assim, o ladrão não sobe a rampa. Bom, subiu. Não sei o que, não sei o que. Então está na hora de agir com um pouquinho menos de fígado e um pouquinho mais de estratégia, calma e inteligência. Eu não vou ficar tacando pedra em Carla Zambelli, que me parece uma aliada em geral, às minhas causas, aos meus valores, só porque a Folha de São Paulo deu determinado destaque. Eu vou esperar. Em declaração à CNN, o ex-presidente Bolsonaro disse que não leu nem vai ler a entrevista que a deputada federal Carla Zambelli deu à Folha de São Paulo. Fabi, e aí? O que você acha dessa situação? Bom, eu me preocupo muito mais e tenho cobrado de verdade o que os parlamentares estão fazendo concretamente agora que já começou para valer no Congresso Nacional.
Então, tenho acompanhado, tenho cobrado, algumas coisas dá resultado sim, e eu acho que isso que a Carla Zambelli acabou tomando uma dimensão absurda, mas a gente precisa pensar, a gente tem poucas vozes do nosso lado e a Zambelli é uma delas. Ela errou em falar a Folha de São Paulo? Com toda certeza. Penso eu, não conversei com a deputada sobre isso, mas penso eu que foi a tentativa até de estourar, falar para outra bolha, né, a Folha de São Paulo, para ver se convenceria. Mas não. O problema é que eles estão explorando algo que nem na própria direita pegou muito bem, que foi a história dela puxar a arma, né, no dia lá, próxima eleição. Então isso também não ficou bem para nós. Ninguém gostou daquela conduta. Então acabam pegando isso, levantando esses fantasmas aí para traçar um perfil horroroso. Então prefiro ficar como o pensamento até do próprio presidente Bolsonaro mesmo, dizendo: a da Folha nem vou ler. Mesmo sabendo que uma parcela da população lê e repercute, mas a gente pede quando faz isso. Então, eu estou tentando otimizar e eu não dou nem vazão, tanto que é um caso que eu nem comentei, porque eu não acho relevante. Eu acho muito mais relevante falar, por exemplo, do trabalho do André Fernandes, que conseguiu, pela força, né, dele, de tantos outros, mais assinaturas suficientes para fazer a CPMI do 8 de janeiro. Então é isso, eu tenho elogiado demais quem está nessa luta árdua aí e concordo numa visão que a Carla Zambelli disse. E não é o momento, porque não é inteligente agora bater no Supremo. O Supremo está mostrando a força que tem. Então a gente tem que acertar a casa novamente e para concentrar forças no que verdadeiramente importa. Hoje, na minha visão, eu estou muito preocupada lá com o pessoal que está preso sem motivação, de forma injusta. Isso, enquanto eles não forem soltos, eu como cidadã brasileira, não estarei sossegada nem para cornetar algo desse tipo aí que a Carla Zambelli fez. E você, Cris, o que você acha? Olha, também não conversei com a deputada, mas eu me dei o trabalho de ouvir a live inteira que ela fez naquele mesmo dia com o deputado, agora o deputado Gustavo Gayer, os dois são muito amigos. E eu acho importante a gente trazer a voz dela para quem eventualmente não tenha conversado com ela ou assistido essa live. E eu recomendo, tá lá no Instagram do deputado Gustavo Gayer, eu recomendo que as pessoas assistam. Por que é importante? Porque a gente não pode nunca fazer o que essa imprensa militante faz, que é absolutamente contra o jornalismo raiz, é ouvir só um lado. Então a gente viu quem malhou a Folha de São Paulo, ou quem malhou a própria deputada por ter falado a Folha, mas não foi ouvir a deputada para saber por quê. Eu trago para a nossa conversa aqui a nossa audiência no chat. A Ana Perrota fala o seguinte: a Carla disse que anualmente concede entrevista a uma jornalista e que esse ano ficou longa, gerando descontextualizações. Como eu assisti a live dela com o Gustavo, vou explicar o que ela contou lá. Ela começa explicando isso. Por que eu, Carla Zambelli, aceitei ser entrevistada pela Folha de São Paulo? Porque esta jornalista, não me recordo o nome agora, ela conversa comigo todo ano, no início do ano. Eu sempre dou, eu não lembrava disso, mas a deputada está trazendo essa informação. Então, ela nada mais fez do que ela já vinha fazendo ano a ano. E aí ela explica o porquê que ela aceitou mais uma vez dar entrevista para esta única jornalista com quem ela se relaciona lá da Folha de São Paulo. Justamente o que a Fabiana falou, para tentar furar a bolha. O que ela fala ali naquela conversa com o Gustavo? Se eu fico aqui fazendo live com você, Gustavo, ou com agora o deputado Nicolas Ferreira, ou com a deputada Bia Kicis, com alguém que já tem ideias parecidas e caminha no mesmo lado que eu estou falando sempre para as mesmas pessoas. A minha audiência é a sua audiência, a audiência da Bia Kicis é a minha audiência, é isso que ela diz. Quando eu vou para a Folha, ainda que eu vá ser vista com um pé atrás por aqueles leitores da Folha, mas são leitores com quem eu não converso, que não me seguem nas minhas redes sociais e que nunca ouviram o meu trabalho. Então essa é a justificativa dela para ter falado para a Folha. Aí vamos pegar um outro ponto específico que deu muito ruído. E ela foi pedir arrego para o ministro Alexandre de Moraes, foi pedir, pelo amor de Deus, libera minhas redes sociais, e por isso ela traiu o Bolsonaro. O que ela fala? Ela disse: a Folha divulgou certo, e eu realmente falei isso. Eu liguei para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e mandei um e-mail para ele. Mas a descontextualização traz uma narrativa errada e um ruído. Qual é a narrativa? Ela foi pedir arrego. Ela disse: não, primeiro, ela disse que ela ligou para o gabinete de Alexandre de Moraes para pedir justamente por esses presos aí que estão preocupando a Fabi, preocupam a mim e a metade do Brasil, ou mais da metade, são presos políticos.
e não merecem estar presos há 50 dias sem ter tido flagrante de crime, sem ter uma acusação formal, sem ter uma individualização da conduta, sem ter tido o devido processo legal, sem ter tido o julgamento, a condenação, o trânsito em julgado, tudo isso. Quer dizer, isso precisa realmente ser cobrado. E ela diz que, como deputada, tão logo ela assumiu o novo mandato, ela ligou para o gabinete para falar sobre isso. E aí o que aconteceu? A assessora do ministro que atendeu o telefonema, 5 minutos depois, ligou de novo e disse: deputada, você pode mandar um e-mail? Aí ela disse: eu posso, mas por que ele não aceita o meu pedido por telefone? O que é? Não, ele não está acreditando que você ligou. Então era para confirmar que era ela ligando e pedindo aquilo que, segundo a assessora, teria sido enviado um e-mail. E assim fez. E ela não recebeu resposta nem para o e-mail e nem para o telefonema. Então veja como tem ruído quando a Folha vai lá, faz uma longa entrevista, mas pega uma frase e joga como título, já descontextualizando, já criando uma narrativa de traição, de não sei o quê. Então a gente precisa realmente ouvir todos os lados da história, e especialmente os envolvidos, para poder tirar alguma conclusão.